120 Guild Wars Capítulo 360 Técnica do Grande Mestre Autor Kotaro fala clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Natasa olhou para as costas de Draco com uma infinidade de emoções passando por sua mente. Ela deixou de se ressentir muito com ele, passou a desprezá-lo e depois a respeitá-lo. Esse respeito não se devia a nenhum atributo físico que ele tivesse ou a qualquer coisa que ele dissesse a ela, mas sim à sua riqueza de talento e conhecimento quando se tratava de habilidades profissionais. Para cada residente de cada vila, o artesanato de Draco era uma novidade, e vê-lo trabalhar proporcionou-lhes uma grande iluminação. Ela tinha visto o procedimento dele todas as vezes, então deveria estar insensível a isso. Mas não. O conhecimento infinito de Draco, bem como seus meios de trabalhar na alquimia e na ferraria usando a mesma técnica, chocaram a rebeldia da mulher-pássaro. Natasa sabia que não importava quem surgisse, Draco iria derrotá-los e certamente teria uma grande chance de se tornar o herdeiro do Ancestral Supremo. Claro, isso colocou Natasa em uma situação difícil. Se ela cedesse agora, ela seria facilmente capaz de seguir seu caminho e colher uma grande colheita quando ele conseguisse. O simples fato de estar perto dele por tanto tempo rendeu-lhe imensos benefícios em termos de iluminação. Porém, Natasa desdenhou a ideia de embarcar em um trem luxuoso apenas para decoração. Não importava como era o trem, se estava sujo, frágil ou mesmo quebrado, desde que lhe interessasse e fosse brilhante à sua maneira, ela o escolheria. Por exemplo, ela estava cada vez mais interessada em Draco organicamente devido ao seu grande talento em habilidades profissionais. No entanto, o muro que era sua autoestima e seus resultados financeiros a impediu de cruzar o último limite. Neste mundo, homens e mulheres típicos, médios tinham critérios básicos para escolher parceiros. Os homens escolheram pela atratividade sexual e as mulheres escolheram pelo sucesso ou segurança. Como tal, existe o equívoco geral de que o homem comum é um desprezível e a mulher comum é uma garimpeira. A verdade é que, embora alguns existissem assim, uma maioria entristecedora também em ambos os lados, havia mais do que alguns que não seguiam este conceito. Veja Natasa, por exemplo. Quanto a Draco, Tosse o sujeito era mediano nesse quesito. Enquanto a mulher-pássaro deliberava sobre suas escolhas, o próprio Draco estava perdido em transe quando finalmente compilou tudo o que havia aprendido e adivinhado sobre as duas técnicas atualizadas, e então respirou fundo. Não foi realmente ele quem compilou isso, mas qualquer estranho dom inato que ele tinha que lhe permitiu aprender técnicas. Ele finalmente entendeu os limites da técnica refinada da estrela nível 6 e da origem das 3 libras, alimentando-os com o subconsciente de Draco. Para resumir, eles nem estavam no mesmo nível. Era como se ele tivesse adquirido duas novas técnicas, não que tivesse atualizado as antigas apenas em um nível. Toda aquela especulação sobre a razão pela qual ele lutou para progredir do nível 5 para o 6, sendo devido ao seu controle aumentado ou algo assim, era pura besteira. Simplesmente o pensamento de um tolo ignorante. Foi simplesmente porque o nível 1 a 5 de ambas as técnicas representavam um nível e o nível 6 a 10 representava outro. Os primeiros 5 foram de tipo introdutório, para ajudá-lo a ter uma ideia da técnica fundamental perfeita. Um nível 6 foi o culminar dos primeiros 5 níveis. Daí a razão pela qual o nível 1 a 5 apenas aumentou a taxa de sucesso, mas o nível 6 aumentou tudo em geral. E de 6 para 7 não seria tão difícil quanto passar de 6 para 5. A razão pela qual foi simples. Tão simples que foi a principal razão pela qual Draco estava tão pasmo por não saber o que fazer ou sentir agora. Os níveis 1 a 5 foram destinados do amador ao Master Rank. Os níveis 6 a 10 foram destinados ao posto de Grão-Mestre e a Primogenitor. Para esclarecer, Draco era um grande mestre em termos de técnica de elaboração, mesmo que não fosse um mestre oficial reconhecido pelo sistema. No entanto, o mais importante foi que ele deu um passo forte e sólido para esse fim. Para se tornar um grande mestre, havia 5 critérios a serem preenchidos, de acordo com o que Draco sabia da linha do tempo anterior e também com o que aprendeu nesta. A primeira era ter uma técnica de criação de grande mestre na habilidade comercial em questão.
Precisa ser autocriado e não pode ser herdado de outros. Caso contrário, os grandes mestres seriam criados em massa por organizações Tradeskill com heranças poderosas. Uma técnica de grande mestre não era o mesmo que uma técnica classificada como lendária como as da biblioteca. Simplificando, todas as técnicas do grande mestre eram técnicas lendárias, mas nem todas as técnicas lendárias eram técnicas do grande mestre. O segundo requisito era um design de grande mestre. Era com isso que o inventor Dog vinha lutando no passado e porque ele tentou abordar Draco quando o sujeito ainda estava em sua fase de Edgelord, capítulo 26 ou mais. Eventualmente, Draco deu a ele o fogo solar, que era uma chama mística perfeita para o trabalho. A essa altura, o velho idiota pode estar a caminho do sucesso, já que cumpriu todos os outros critérios. Um desenho do grande mestre tinha que ser totalmente desenhado de uma só vez. Dependia do conhecimento funcional que um artesão tinha de sua habilidade comercial, e a dificuldade aumentava à medida que avançavam em seu projeto. Usando o mesmo inventor Dog como exemplo, o sujeito só conseguiu atingir 50% antes que seus lápis quebrassem e seu pergaminho pegasse fogo. Parecia simples, mas era apenas um pouco menos difícil que o primeiro requisito. O terceiro requisito era receber o reconhecimento de primogenitor. Cada habilidade comercial tinha um primogenitor no mundo dos deuses, um deus de origem que estava preso produzindo energia de origem 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter o mundo estabilizado. Eles nunca estiveram presentes devido à sua tarefa eterna, mas dividiram um pouco de sua consciência para zelar pelos praticantes de suas habilidades comerciais. Essa consciência apenas avaliou o progresso de vários artesãos e concedeu-lhes diversas recompensas ao realizarem determinados feitos. A promoção de Draco a grão-mestre de encantamento, por exemplo, foi feita pelo primogenitor de encantamento, através da IA, é claro. Ou melhor, deveria ser dito ao contrário, que IA premiou Draco porque o primogenitor encantador ficou impressionado. Essencialmente, obter o reconhecimento dos primogenitores não foi tão difícil para um talentoso artesão Master Rank. Bastava gastar algum tempo criando criações únicas e especiais e receber prêmios do sistema. A um certo limiar, já se teria satisfeito este critério. O quarto requisito era criar um item lendário dentro da habilidade comercial em questão. Se fosse corsário, então seria necessário fazer um navio lendário. Se fosse Scrivener, seria necessário fazer um livro de habilidades lendário. Este pode estar em quarto lugar em termos de dificuldade, mas apenas mostrou o quão difíceis foram os três primeiros em comparação. Alguém pode ser capaz de produzir a contragosto um item lendário depois de muita pesquisa e prática. No entanto, criar uma técnica de grande mestre, projetar e depois realizar muitos feitos notáveis nunca vistos antes pelos primogenitores eternos era muito difícil. Fazer um item lendário em comparação era mais fácil. Se alguém usasse uma escala destinada a gênios e ignorasse propositalmente 99% dos artesãos, o próprio Draco estava apenas parcialmente certo de fazer um, o que mostrava o quão distorcido era. Quanto ao requisito final, era ter mais de 20.000 pontos de reputação na Associação Tradeskill. Este foi o mais fácil de completar, e até mesmo Draco já havia cruzado essa barreira antes mesmo de alcançar o rank mestre. Bastava continuar com seu artesanato e eventualmente chegariam a esse valor. Olhando para esta lista, Draco conseguiu completar a mais difícil delas ao atingir o nível 6 em ambas as técnicas. Quanto ao segundo requisito, ele ainda não o tinha feito. No entanto, ele satisfez o terceiro e o quinto requisitos. Em essência, enquanto Draco pudesse fazer um design de grande mestre e preparar um item, poção lendário, ele se tornaria um grande mestre ferreiro e alquimista. Isso foi algo que o empolgou muito, pois esse tinha sido seu objetivo na linha do tempo anterior. Assim como houve um grande abismo entre os níveis 1 a 5 e 6 a 10 de suas técnicas, houve uma grande lacuna entre passar de amador a mestre e de grande mestre a primogenitor. Entrar no reino do grão-mestre o admitiria em um mundo totalmente novo. Mesmo que ele tenha se tornado um grão-mestre no encantamento há muito tempo, isso foi através do uso de atalhos. Se não fosse por seu perfeito conhecimento de runas e sua força de vontade aprimorada, ele nem seria capaz de viver de acordo com seu rank, muito menos pensar em ultrapassá-lo. Draco balançou a cabeça e tirou isso da cabeça por enquanto. Todas essas deliberações foram boas e elegantes, mas ele tinha outras coisas com que lidar.
Por um lado, ele precisava terminar sua onda de iluminação. Por estar pesquisando suas técnicas, ele parou de colher as ideias dos artesãos iluminados, pois sairia imediatamente e passaria para a próxima área. No entanto, tal coisa pouco importava para ele agora que suas técnicas haviam alcançado o nível de grande mestre. Na verdade, se não fosse a necessidade de esclarecer nas últimas 4 aldeias, ele daria meia volta e voltaria para a mansão Evergreen para começar a desenvolver o corsário, bem como as habilidades comerciais que escolheu na biblioteca da mansão. Quanto a levar Blacksmithing e alchemia ao grande Master Rank, ele não estava com pressa. Ele sabia como fazer isso e quanto tempo levaria para alcançá-lo, e definitivamente não aconteceria antes que a missão do tesouro terminasse. Mesmo que acontecesse, ele ainda poderia fazer o mesmo no mundo exterior. Ele estava confiante de que as 10 vagas de grão-mestre para ferraria e alquimia não estavam nem pela metade. Caso contrário, o tal Dog não estaria tão ansioso para ter sucesso. Caramba, encantamento só teve em toda essa época, e ele até entrou através de Axe. O primogenitor do encantamento ainda pode estar tossindo sangue devido ao desamparo até hoje, perguntando-se por que sua habilidade comercial era tão infeliz. Ainda assim, Draco colocou os pés nesta nova vila para usar sua magia habitual. Desta vez ele executou alquimia para eles, e sua plena compreensão de sua técnica tornou seu trabalho mais suave e muito mais eficiente. Anteriormente, levava apenas 15 minutos para criar uma poção épica usando sua técnica e seu rank de habilidade comercial, mas com ele entendendo totalmente o nível 6, demorava apenas 5 minutos. Isto significou que a qualidade da iluminação para os espectadores aumentou substancialmente, mas a quantidade dos iluminados diminuiu proporcionalmente. Depois de terminar Draco conheceu o Senhor e recebeu sua gratidão antes de seguir em frente. Ele passou por essas últimas 4 aldeias em um único dia, devido à sua velocidade de criação, qualidade e capacidade de piscar absurdamente aumentadas de aldeia em aldeia. Natasa ainda o seguia e sua mente estava preocupada com seu dilema. Ela nem teve tempo de notar os olhares interessados dos homens ou os olhares penetrantes de outras beldades atribuídas a Draco em cada vila. Afinal, ela não poderia continuar a se deixar reprimir pela competição. Muitas dessas beldades escolhidas tinham alturas respeitáveis e traseiros grossos, nem sempre parecidos com Natasa, mas próximos o suficiente. E ao contrário dela, eles reconheciam plenamente o valor de Draco e queriam embarcar no trem chique enquanto ele ainda estava na estação, por qualquer meio necessário. Assim que partisse, a dificuldade de conseguir uma passagem e subir dispararia insanamente. Draco não prestou atenção em Natasa ou em seus pensamentos. Ele estava focado em seu próprio progresso agora e não estava com humor para entreter os desejos perversos de sua herança do demônio com chifres. Depois de terminar a última aldeia, Draco suspirou e colocou mão na bunda de Natasa, apertando-a com força enquanto piscava para afastá-los. Quando eles apareceram, ele retirou sua mão vil e caminhou em direção a Evergreen Village. O que foi ainda mais triste foi que Natasa não teve nenhuma reação a isso, e se foi porque ela sentiu que era inútil resistir ou porque ela não era mais contra, não se sabia no momento. Guild Wars capítulo 361, Doris destruída. Draco entrou na mansão Evergreen com Natasa a reboque. A primeira coisa que notou foi que a presença de pessoas havia aumentado muito. De forma quase surpreendente. Ele nunca tinha ficado muito tempo nas outras aldeias enquanto ensinava os nativos. Por isso as raparigas que foram selecionadas para cuidar dele não conseguiram fazê-lo. Como um acordo inteligente, os senhores simplesmente os enviaram para a mansão Evergreen, onde Doris e Lover os colocaram e os prepararam para o retorno de Draco. O velho mordomo era bastante rígido com as criadas, não aceitando bobagens dessas garotas, independentemente de qualquer personalidade ou posição anterior que elas tivessem. Em sua amada mansão, todas eram simples empregadas domésticas que serviriam a mansão, e mais importante, ao seu senhor de todo o coração ou se perderiam. As meninas estavam de certa forma satisfeitas em servir ao senhor, mas muitas delas ficaram indignadas por terem sido obrigadas a trabalhar como empregadas domésticas devido aos seus outros talentos, mas o que poderiam fazer? O único lado positivo era que quase não houve nenhum trabalho além do treinamento de Over desde que Draco saiu para esclarecer às pessoas que só retornavam hoje. Assim que ele apareceu, Over foi o primeiro a cumprimentá-lo com Doris ao seu lado, enquanto as várias garotas de outras aldeias corriam enquanto a notícia se espalhava.
Eles já tinham visto Draco antes, quando ele veio para suas aldeias, é claro, mas para a maioria, esta foi a primeira vez que o encontraram, já que ele nunca prestou atenção neles. Como tal, eles estavam curiosos para ver como ele planejava lidar com eles. Bem-vindo de volta, meu senhor. Over e Doris o cumprimentaram com reverências servis. Bem-vindo de volta, nosso senhor. As outras senhoras cumprimentaram rapidamente, copiando os dois profissionais diante delas. Draco simplesmente assentiu com um leve sorriso e observou as várias belezas. Vendo que todos eram específicos ao seu gosto, elogiou aqueles políticos por saberem lidar com assuntos que lhes renderam grandes benefícios. Estou de volta. Consegui ajudar meus colegas artesãos a alcançar alguma pequena iluminação através de minhas ações, então estou satisfeito. Com isso, as pessoas extremamente talentosas do mundo de Deus do refinamento devem ser capazes de dar um passo seguro em honra de o Supremo Ancestral. Draco conseguiu pronunciar aquelas palavras agradáveis com uma cara séria. Isso abrandou o coração de todos os ouvintes. Eles sabiam que Draco havia lhes feito um grande favor em seu caminho para se tornarem descendentes dos quais seu ancestral supremo pudesse se orgulhar, um desejo que todos eles possuíam coletivamente. Não só isso, mas ele não extraiu nada em troca. Simplesmente enviar mulheres para ele brincar não era uma troca equivalente, especialmente porque a maioria delas veio de boa vontade. Eles teriam feito isso apenas com base em seu talento, não apenas em seus feitos. Este foi um ato altruísta que comoveu todos os moradores da seção interna, mesmo que muitos não o tenham dito em voz alta. Suas noções de que os forasteiros eram bandidos maus e assassinos foram rejeitadas por Draco até este ponto, e todos começaram a idolatrá-lo. Afinal, a competição para adquirir a herança pode começar a qualquer momento. Esclarecer a todos de qualquer maneira significava que ele também daria a seus rivais uma arma para atirar nele. No entanto, ele ainda fez isso. Como eles poderiam não ficar impressionados? Principalmente as pessoas daqui. De Natasa até mesmo Over, todos ficaram muito emocionados. O respeito deles por Draco atingiu alturas incalculáveis, quando eles perceberam que este era um sujeito visionário que se importava mais com a essência do que com a forma. MN. Lord Draco deveria estar cansado, então deixe-me preparar seu banho para você. Doris sugeriu com um sorriso, indo em direção ao banheiro para preparar as coisas. Draco riu e falou com as várias garotas aqui, pegando seus nomes e suas habilidades profissionais. Ele até perguntou sobre várias dificuldades que tinham e deu algumas sugestões sobre como contorná-las. Claro, nem tudo o que ele disse foi perfeito, pois ele não sabia tudo sobre cada habilidade comercial. Ainda assim, suas tentativas de saber mais sobre eles e ajudar em sua arte fizeram com que a impressão inicialmente boa que ele tinha dele aumentasse mais uma vez. Já se tratava menos de subir na escada e mais de um afeto genuíno e crescente por esse sujeito bonito que era tão gentil e atencioso. Suspiro, quando os céus poderiam finalmente colocar os olhos sobre esse sujeito sem vergonha e derrubá-lo. Draco finalmente percebeu que algo estava faltando e se virou para Over. Onde está o Pia? Ele ainda não tinha visto o Halfling e seu controle estava no modo passivo. Over coçou a cabeça e riu sem jeito. Bem, para atender ao seu pedido, sugeri que ela entrasse em hibernação, pois estava sofrendo de negligência. Os lábios de Draco se contraíram quando ele deu um tapa na testa. Isso mesmo, ele disse ao Halfling para não se tocar de forma alguma por uma semana e, como recompensa, saciaria sua luxúria e elevaria a euforia. No entanto, ele acabou passando 2 semanas fora para se dedicar à iluminação. No final, ele até se esqueceu de todo o resto enquanto explorava de todo o coração as mudanças em suas 2 técnicas. Não só isso foi o dobro do tempo, mas muitas garotas novas devem ter aparecido aqui nos últimos dias, exercendo uma pressão indescritível em Opia. Era provável que ela duvidasse de si mesma e de sua importância para Draco em comparação com aqueles que chegavam. Afinal de contas, qualquer tolo poderia ver a única característica que todos compartilhavam, ou seja, bundas bonitas e bem torneadas, de tamanho médio ou grande. No entanto, Opia foi abençoada com um busto poderoso e sua bunda estava um pouco acima da boa. Se Draco fosse devorar todas essas mulheres, quando finalmente chegaria a vez dela? Sem mencionar que a razão pela qual Draco disse a ela para não se tocar foi para aumentar sua luxúria e aumentar sua sensibilidade. Para uma pessoa que experimentou recentemente o prazer do clímax através da masturbação,
rapidamente se tornaria viciada e teria dificuldade em parar. No entanto, uma vez que fizessem isso por um determinado período de tempo, sua sensibilidade aumentaria a níveis absurdos. Draco queria usar isso mais suas próprias proezas sexuais para quebrar a mente de Opia durante sua primeira vez, afogando-a em prazer até que ela se tornasse estúpida. Mas ele havia ultrapassado o prazo e Opia estava lutando para resistir ao novo vício. Cada dia era torturante, pois algo em sua mente sussurrava para ele a deixar ir e apenas aproveitar o prazer, afinal, como Draco descobriria. Além disso, com tantas garotas, provavelmente levaria meses até que ela conseguisse. Era provável que Over tivesse notado que ela havia ficado desajeitada, distraída e cansada devido aos seus desejos reprimidos. Como tal, ele silenciosamente a colocou em coma induzido para que ela pudesse pular o período torturante até que Draco voltasse. Draco só pôde suspirar. Ele devia ao Flynn por fazer isso. Uma promessa era uma promessa, então ele não deveria ter ficado muito envolvido em suas próprias maquinações para ignorar o tipo de dor que Opia estava passando. Não só isso, mas Draco também ficou mais uma vez comovido pela visão e sabedoria de Over. Este era um mordomo extremamente consciente e astuto, sempre limpando silenciosamente seu mestre e pavimentando a estrada diante dele para tornar seus passos mais suaves. Draco acenou com a cabeça para Over. Muito bem. Um servo trabalhador exige uma recompensa equivalente pelo seu trabalho. Draco jogou um cristal de éter de qualidade média para Over, que o recebeu com uma reverência servil. Essa visão também chocou profundamente as garotas, incluindo Natasha. Para eles, esta foi a primeira vez que viram um lendário cristal de éter sendo lançado tão facilmente. Isso era algo que não era produzido organicamente aqui e sua quantidade diminuía a cada geração. Estas senhoras eram bastante espertas e finalmente perceberam algo que não tinham levado em conta em todas as suas deliberações. Draco era um estranho. Claro, isso teve uma melodia diferente do que passou pela cabeça deles antes. Não se tratava mais de sua identidade específica como estranho, mas de seu status como estranho. Ou, para simplificar, quem era ele no mundo exterior. Isto não era algo com que alguém se importasse ou se preocupasse em pensar porque muitos estrangeiros tinham entrado, mas o pessoal do tesouro não podia sair. Nesse caso, porque isso deveria importar. Mesmo que alguém ganhasse a herança, os nativos subconscientemente sentiam que seria uma deles. Eles tinham herança da Era Antiga, bem como os maravilhosos talentos de seu ancestral supremo fluindo através deles. Quem poderia ter uma chance contra eles? Porém, Draco conseguiu fazer com que cada nativo sentisse que esta competição seria diferente. Afinal, era provável que Draco se tornasse o herdeiro desta vez com seu talento supremo. Como tal, significava que eles poderiam sair com ele. Se isso acontecesse, então quem era Draco do lado de fora seria obviamente importante, pois determinaria o futuro deles. Ao perceberem isso, as meninas sentiram seus olhos brilharem. Se fosse esse o caso, então Draco certamente deve ser alguém incrível. Ele não era apenas um grande talento em habilidades profissionais, considerando a provável seca-era atual em termos de técnicas e heranças, mas também tinha uma riqueza de cristais de éter, a julgar pela forma como ele lançava este. De repente, essas garotas queriam saber quem era Draco, e até Natasha foi puxada para esse turbilhão. Ela percebeu profundamente que havia julgado Draco gravemente mal e não usou sua lógica para avaliá-lo. Agora que ela tinha visto pedaços de todo o quadro, ela queria desesperadamente ver o resto. No entanto, Draco simplesmente acenou para todos eles e foi até o banho. Isto deixou-os consternados, pois o seu entusiasmo não tinha tido vazão. Antes que pudessem decidir o que fazer a seguir, ouviram um bufo forte. Virando-se vendo o mordomo homem-bode olhando para eles com severidade. Por que vocês, senhoras, estão esperando? Seu senhor voltou, então assuma seus deveres. Você, Mabel, comece a tirar o pó das mesas. Você, Justine, comece a limpar as pias. Você, Kyla. A boca de Over rapidamente disparou comandos, fazendo com que essas senhoras distraídas trabalhassem imediatamente. Apenas Natasha ficou sozinha. E Over apenas acenou para ela antes de sair para cuidar de suas próprias tarefas. A mulher-pássaro não sabia o que fazer a seguir, bem como o estranho tratamento especial que estava recebendo. Natasha respirou fundo e se acalmou, tentando descobrir o que deveria fazer a seguir.
Ela decidiu que melhorar seria a melhor opção, pois ainda precisava digerir o que aprendeu com Draco. Com isso em mente, a mulher-pássaro saiu com determinação e foi para a área de trabalho para subir do rank mestre ao grão-mestre a todo custo. No entanto, antes que pudesse fazer isso, ela sentiu toda a mansão tremendo e tremendo como se houvesse um terremoto acontecendo. Todas as empregadas, e até o ver, ficaram chocadas com esse leve tremor que abalou todo o prédio. Todos notaram que havia um som de medo, agoniado, mas eufórico, gritando ao fundo. Muitas das empregadas não sabiam o que estava acontecendo, mas Natasha reconheceu aquela voz e, ao somar 2 mais 2, corou levemente. Logo, o tremor diminuiu. A essa altura, Over estava do lado de fora da banheira para dar as boas-vindas a Draco, que parecia revigorado com uma toalha enrolada na cintura. Draco encolheu os ombros. Ela pediu isso. Over sorriu ironicamente. Não se preocupe, meu senhor, eu entendo. Draco sorriu e saiu, indo em direção ao quarto de Opie para verificar como estava o Halfling. Quanto a Over, ele chamou algumas das meninas e disse: vá chamar os melhores curandeiros da aldeia e traga uma maca. As meninas ficaram intrigadas, mas seguiram as ordens obedientemente. Over entrou para limpar a tempestade que aconteceu aqui e colocou o que restava de Doris de volta em um só pedaço. Nota do autor: ela não está morta, obviamente. É apenas uma expressão. Assim, quando ela foi finalmente carregada em uma maca por 2 garotas de aparência traumatizada, o resto viu sua forma e gritou ou estremeceu de medo. Descrever sua forma seria muito chocante, mas bastava saber que a sua expressão era de êxtase, com os olhos revirados, a língua pendurada como uma pessoa morta, enquanto saliva, lágrimas e ranho escorriam por seu rosto. Não importa o que acontecesse, essas meninas sempre se lembrariam dessa expressão chocante pelo resto de suas vidas, pois representava algo profano e o epítome da devassidão. Guild Wars capítulo 362. Uma folha retornando ao galho. Sense Stalker estava sentada em uma cadeira em uma sala estranhamente vazia. A sala já estava mobiliada antes de ele entrar, mas um cara estranho e flutuante feito de energia acenou com a mão e mudou o layout. Do outro lado do Sense Stalker estavam as 3 belezas incríveis de Ikari, Zayn e Roma. Se algum desses 3 aparecesse no mundo real, desencadearia tempestades horríveis, já que mulheres tão atraentes não eram possíveis na vida real, apenas na ficção. No entanto, Essence não ficou tão comovido desde que ele foi jogado em problemas intermináveis por belezas durante quase toda a sua vida. Como tal, ele desenvolveu uma resistência a eles, pois considerava principalmente suas circunstâncias e personalidade em primeiro lugar. Ainda assim, esta formação foi verdadeiramente comovente. Quando se considerava que todos esses 3 amavam apenas um homem, um poço de ódio e ciúme borbulharia de dentro, quase transformando alguém em uma fera vingativa. Fiter, que estava atrás de Sense Stalker como um guarda de prisão, não se comoveu. Não porque ele não estivesse interessado em belezas, mas porque em seus olhos nenhuma brilhava mais que Slimfati. Depois de curar seu distúrbio alimentar, ela rapidamente engordou. E suas proporções? Era irreal. Entre as jogadoras da Umbra, ela era sem dúvida a mais bonita depois de Eva e, ainda por cima, era muito mais sexy do que Eva. Não é de surpreender que muitos caras quisessem embarcar no trem para aproveitar a mercadoria, mas Slimfati só tinha olhos para Fiter. Afinal, ele a escolheu quando ela estava no seu nível mais baixo, quando sua autoestima estava no fundo do poço e ninguém olhava para ela 2 vezes. Agora que ela tinha brilhado, como dizem, querer se juntar à festa era apenas uma ilusão. Fiter Cleric, porém, não ficou realmente incomodado com a mudança dela. Quer ela fosse anoréxica ou magra, com grandes recursos, ela ainda era tão sexy como sempre para ele. Quanto ao gosto deste look mancer, só os deuses poderiam entender. Zayn e Roma seguraram seus bebês e brincaram gentilmente com eles, enquanto Ikari olhava para Essence silenciosamente, como se verificasse algo pela última vez antes de falar. Você tem a origem de um dragão do vazio. Foi menos uma pergunta e mais uma afirmação, fazendo as sobrancelhas de Sense Stalker se erguerem, mas ele ainda decidiu confirmar. Ikari franziu a testa ligeiramente. Como você conseguiu isso? Essence rapidamente olhou para Fiter, que simplesmente acenou para ele. Bem, é uma longa história. Zayn sorriu e respondeu, não temos nada além de tempo. Conte-nos. Depois de ver a determinação deles em ouvir sua história,
Essence simplesmente coçou a cabeça e começou a falar com uma voz quase monótona. Bem, no reino dos deuses, sou órfão. Morei na cidade com meus pais desde muito jovem até ter idade suficiente para entrar na 7ª série. Então, eu tive que cuidar de mim mesmo depois disso. Foi difícil. O dinheiro que meus pais me deixaram não durou muito e eu era muito jovem para sair e ganhar mais. Eu até tive que vasculhar comida nas lixeiras por um tempo apenas para sobreviver. Felizmente, conheci o irmão Peter pouco depois. Devido à ajuda de sua família, consegui sobreviver. À medida que cresci, coisas estranhas começaram a acontecer comigo e ao meu redor. Comecei a atrair mulheres ao meu redor nas situações mais improváveis. Por exemplo, quando saíamos, chamei a atenção da mulher de um líder de gangue local e ele ficou furioso o suficiente para quase nos esfolar vivos. Ou minhas professoras queriam que eu ficasse para trás por alguns motivos estranhos, tornando-me o inimigo público número 1 da minha classe e me forçando a mudar de escola. Isso só começou depois que perdi meus pais e aumentou depois que completei 16 anos. Além disso, também ganhei a habilidade de falar com cobras e lagartos. No início, percebi que comecei a encontrar lagartos com cada vez mais frequência, antes de finalmente descobrir que também poderia dar ordens a eles na maior parte do tempo, o que me assustou. Além disso, também ganhei uma série de outras habilidades, mas isso é apenas uma observação lateral. Tudo isso influencia como consegui essa classe ou fonte de origem, como você disse. O irmão Peter me contou sobre este mundo, que seria divertido embarcar em aventura com ele, além de ser uma ótima maneira de liberar minhas frustrações, então escolhi participar. Cheguei ao nível 20 com uma classe normal de Lance Knit, e Peter aqui me levou para um vale estranho. Ele me contou sobre algumas ruínas que encontrou, que eram guardadas por um basilisco de rank 3. Ele queria minha ajuda, já que minha habilidade também poderia funcionar naquela criatura grande. Decidimos nos deixar passar. Lá, encontramos os ossos de uma criatura gigante, provavelmente um dragão. Dentro daqueles ossos havia um monte de escamas rachadas e danificadas que se transformaram em cinzas quando eu as toquei. No entanto, uma delas ainda brilhava intensamente com poder. Quando o peguei, descobri que era uma escala reversa de um dragão do vazio. Apareceu uma opção para eu me fundir com ele para ganhar uma nova classe. Escolha. Bem, deveria ser óbvio. Desde falar sobre seu passado problemático até como ele se tornou um indivíduo especial entre os jogadores, um dos poucos que tinha uma classe épica que não vinha de um pergaminho ou de um aumento de classe, sua expressão permaneceu neutra e sua voz calma. Era quase como se ele estivesse contando uma história que ouviu em outro lugar, mas não. O fato de Peter Cleric permanecer estranhamente silencioso com uma expressão pesada dizia que tudo isso era verdade. Zayn viu tudo isso e suspirou internamente. Ela tinha uma compreensão melhor das emoções e da psicologia do que os outros aqui, e estava plenamente consciente de que cada um tinha sua própria maneira de lidar com o trauma. Alguns entrariam em colapso, provavelmente ficando perturbados e incapacitados, como aconteceu com os ciganos. Felizmente, Roma foi salva pela presença de Draco ao seu lado, então sua dor foi eliminada e reaproveitada. Outros podem se tornar como Ikari, que reprimia as memórias e até as reescrevia ligeiramente para torná-las menos pesadas, vivendo suas vidas de maneira semi-normal. Infelizmente, Draco derrubou suas defesas e deixou tudo fluir, mudando Ikari em um nível fundamental enquanto a reconstruía. E também houve aqueles que poderiam se tornar como Eva, que perderam a sanidade e ficaram perturbados. Felizmente, Draco estava lá, e se tornou um objeto ao qual amarrar o que restava de sua racionalidade, como um homem prestes a se afogar dependendo de uma corda para se manter à tona. Se aquela corda algum dia desaparecesse, toda aquela sanidade desapareceria, liberando algo horrível demais para sequer ser considerado. Quanto à própria Zayn, seus lábios se contraíram quando ela percebeu que não tinha nenhum trauma épico para falar ou pelo qual se definir. Era inegável que ela era basicamente uma criança mimada que foi preguiçosa durante toda a vida porque tudo foi entregue a ela, desperdiçando seus talentos até conhecer Draco. E havia o tipo de essência Stalker, aqueles que endureceram o coração ao trauma e o trataram como se fosse ar, ou algo leve como papel para reduzir o peso emocional. Não havia uma maneira realmente boa de lidar com algo trágico. O que funcionaria para uma pessoa pode não funcionar para outra,
Então cada um teve que encontrar sua própria maneira de lidar com isso para que pudessem continuar suas vidas. Ikari e Roma simpatizaram muito com ele, à medida que suas expressões se suavizaram. Ambas começaram como garotas gentis que não conseguiam machucar nenhuma mosca, mas foram corrompidas por seu trauma e também pela manipulação maligna de Draco, transformando-as em belezas orgulhosas e insensíveis com vista para o mundo. Mesmo Ikari não se incomodava mais com massacres e matanças, o que era raro para um dragão branco. Quanto a Roma, ela chegou ao ponto em que arrancar almas para torturá-las estava na mesa. Zaine decidiu assumir o comando, já que Ikari e Roma perderam o ímpeto. Então, vamos falar um pouco mais sobre suas habilidades que apareceram no reino dos deuses. Você nos contou que ganhou afinidade com serpentes. Por acaso ela manifestou algumas habilidades estranhas para esse fim? Ser capaz de transformar partes do seu corpo em escamas ou garras, talvez. Essência Stalker ficou surpreso com isso. Como você sabia? Sim, às vezes, se eu fico agitado ou violento, meu corpo muda de maneiras estranhas. Isso me causou problemas muitas vezes, a fim de suprimi-lo e escondê-lo. Zaine assentiu e continuou. E você disse algo sobre atrair mulheres. Você diria que sente uma pulsação estranha em sua mente quando está perto do sexo oposto. Como uma sensação de que se você as puxasse com sua mente, elas poderiam facilmente se tornar suas. Essência Stalker estava estremecendo de choque. Se sim. Como você? Zaine simplesmente sorriu e acenou com a cabeça para Ikari e Roma. Isso confirma tudo. Podemos trazer a tia para verificar. Fiter Cleric tossiu. Eu estava à frente de você nisso e já liguei para ela. Estou com esse idiota há muito tempo, então eu sabia muito mais sobre a condição dele. Depois de aprender sobre os detalhes com Draco e Eva, fiquei suspeito, então eu trouxe aqui para testar minha teoria. Zaine fez cócegas no filho e riu. Essa é uma ótima previsão. Tudo bem, deixa-te entrar então. A porta se abriu e a sexy tia amorosa entrou. Suas antigas vestes eram muito modestas e adequadas, já que Firi não era realmente do tipo que exibia seu corpo. Afinal, ela era da herança do deus serpente, não do anjo negro. No entanto, sua nova forma na classe feiticeira era demais. Exibia uma enorme quantidade de pele, bem como quase todo o seu busto supremo que só foi desafiado pela sublime Notion. Surpreendentemente, o resto do corpo de Firi também era curvilíneo e bem dotado. Claro, não atingiu o nível do peito, mas não era tão reto quanto Armspring ou o traseiro de Sublime. Até Fiter Cleric respirou fundo. Zaine era certamente erótica, mas ela era mulher de Draco, e isso por si só já era o maior problema para quem conhecia Draco e Eva. Fir, porém, não era reclamado e tinha um espírito livre. Qualquer um poderia tentar entrar, mas a maioria dos ousados fugiu depois de ser submetida à tortura. O homem que basicamente poderia sobreviver e achar sua natureza problemática e afetuosa estava destinado a ser sua alma gêmea. Infelizmente, era difícil encontrar tal sujeito, forçando uma mulher adorável e atraente como Firi a permanecer solteira quase toda a vida. Ainda assim, isso não incomodava nem um pouco essa mulher má, já que ela ainda sentia algo por sua antiga paixão, o pai de Draco. Uma tragédia por todos os lados. Suspiro. Mas neste caso, ela apenas observou a essência Stalker e fez com que ele exibisse suas habilidades da melhor maneira possível. Ela também pediu que ele contasse a história de sua vida, extraindo dele muito mais detalhes do que havia contado inicialmente, até mesmo as coisas sobre as quais ele não queria falar. Essência Stalker sentiu uma sensação estranha quando Firi fez tudo isso, como se houvesse uma leve ressonância entre eles. Na verdade, ele também sentiu isso com os bebês de lá e começou a perceber algo nas várias conexões. Firi bateu no lábio e tirou o sangue de Essência Stalker. Ela decidiu realizar um teste de linhagem para ter certeza, e os resultados a surpreenderam. Ela suspeitava disso, mas ainda não conseguiu acreditar quando viu. Zaine viu a expressão de Firi e ficou solene. Tia. Quão alto é? Ikari e Roma também ficaram sérios. Afinal, isso decidiria como esse sujeito seria tratado por eles e pelo mundo inteiro a partir de agora, dependendo do número que Firi desse. Firi parou um pouco antes de revelar a verdade. Bem, posso dizer que ele realmente faz parte da minha linhagem. Sua linhagem era pura há 4 gerações,
O que significa que seu bisavô se separou de nós para formar seu próprio sub-ramo cruzando-se com humanos normais. Ou isso, ou o bisavô dele foi expulso, mas duvido que, já que a única coisa que raramente fazemos é expulsar os nossos. Ao dizer isso, Firi ficou triste ao perceber que a única vez que eles fizeram isso foi para Draco, seu primogenitor renascido. Fiter Cleric assentiu. Quando aprendi sobre as linhagens, imaginei que ele poderia ter uma relação com você e Draco, dadas as suas habilidades específicas. A amorosa tia sorriu apreciativamente para Fiter. Muito bem. Cuidando de um dos nossos, você pode solicitar qualquer coisa da minha linhagem no reino dos deuses. Mesmo se você quiser uma esposa do nosso sangue, tudo é possível. Fiter Cleric começou a suar. Não, obrigado, estou feliz com Sheila. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.